Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos bastidores de uma batalha bem silenciosa, sabe, que acontece todo dia nos tribunais brasileiros. Uma batalha que envolve números, leis e, no fundo, o nosso dinheiro, dinheiro público. Estamos falando dos economistas da Fazenda Pública. A gente tem aqui algumas fontes que descrevem esse trabalho e o que é mais legal, pareceres técnicos de verdade, de processos mesmo. E a nossa missão aqui é tentar desvendar como esses profissionais atuam na prática, sabe? Defendendo o cofre público e entender por que esse trabalho, que quase ninguém vê, impacta tanto a vida de todo mundo. Vamos lá descobrir quem são esses guardiões aí das finanças públicas. Olha, uma das fontes que a gente viu usa umas expressões fortes, tipo heróis anônimos, guardiões silenciosos. Por que será essa descrição quase épica para um trabalho que parece ser tão técnico, né? Com planilhas, leis? É uma descrição curiosa, né? O silencioso, o anônimo. Eu acho que vem muito do fato de que esse trabalho acontece bem longe dos holofotes. É nos detalhes técnicos, sabe? Dentro dos processos judiciais contra o Estado, contra a fazenda pública, a função principal deles é essa: analisar com uma lupa mesmo os cálculos financeiros que são apresentados nesses processos. O objetivo, veja bem, não é impedir que o Estado pague o que deve, de jeito nenhum, mas é garantir que pague exatamente aquilo que é devido. Ah, entendi. Então não é para negar o direito. Não, não. É para garantir a precisão. Nenhum centavo a mais, sabe? Tem uma busca pela exatidão aí. Então eles funcionam como se fosse uma auditoria técnica, focada nas contas que o governo tem que pagar na justiça? Tipo, conferir se a conta tá certa antes de pagar? Exatamente isso. É uma checagem técnica, bem rigorosa. E a parte heróica? Talvez. Bom, talvez venha do impacto disso tudo, né? As fontes que a gente tem ligam diretamente essa economia e essa correção de cálculos com benefícios sociais bem concretos. Certo. Essa ligação é super importante. Como é que as fontes descrevem essa conexão? Como isso funciona? Olha, elas argumentam que cada real que se economiza ali, evitando um pagamento indevido, ou como o texto fala, superfaturado, esse dinheiro não some, né? Ele volta para o orçamento público. E aí pode ser direcionado para áreas que são essenciais para todo mundo. Mencionam especificamente, por exemplo, mais recursos para o SUS, para o nosso Sistema Único de Saúde. Isso pode significar mais remédio, financiar tratamento. Falam também da educação, tipo merenda escolar, material para as escolas e programas sociais também. É nesse ponto que aquela análise fria dos números se conecta com algo que uma fonte chama de profundamente humano, sabe? Entendi. Nossa, faz todo sentido. Quer dizer que a precisão num cálculo lá de um processo pode, no fim das contas, significar mais dinheiro para um hospital ou para uma escola pública. A conexão é bem direta mesmo. Mas isso parte do princípio que existem erros ou exageros com frequência nesses cálculos contra o Estado. É isso. É o que as fontes e principalmente os pareceres técnicos que a gente viu sugerem sim. Seja pela complexidade da lei, né? Que às vezes é complicada mesmo, ou por interpretações diferentes, ou até erros de cálculo simples. Parece que é comum aparecerem valores que precisam de um ajuste técnico. O trabalho desses economistas é justamente fazer essa filtragem, essa verificação. Para a gente ter uma ideia mais concreta, as fontes até mencionam um profissional específico, né? O Elcio Siqueira Exídio Barbaza. Ele é citado como um exemplo de economista com bastante experiência nessa área. Sim, ele aparece como um exemplo desse tipo de profissional, dedicado, ético. As fontes até listam algumas credenciais para a gente ter uma ideia, né? O registro dele no Conselho Regional de Economia, o Corecon de São Paulo, e também a atuação dele como assistente técnico para várias procuradorias regionais, para órgãos estaduais como o DR, que cuida das estradas, a MTU dos transportes urbanos em São Paulo. Isso ajuda a gente a visualizar o tipo de bagagem técnica que é necessária para lidar com esses processos que são bem complexos. Ok, então vamos para o trabalho na prática. A gente tem aqui exemplos de pareceres reais. Como é que funciona essa análise, afinal? Vamos pegar o primeiro caso, lá de Diadema. Envolvia servidores da Polícia Civil, questão de diferença salarial, né? Processo. Isso. Nesse caso, o economista atuou como assistente técnico da Fazenda do Estado de São Paulo. A análise dele, basicamente, contestou os cálculos que a parte que entrou com a ação apresentou. Ele apontou o que tecnicamente a gente chama de excesso de execução, ou seja, um valor cobrado que estava acima do que seria realmente devido.
E aí ele identificou alguns problemas bem específicos nos cálculos originais. E que problemas eram esses? Como é que se chega num valor menor? O que estava errado ali? Bom, a análise apontou basicamente três tipos de questões principais, sabe? Primeiro, uma coisa factual. A pessoa alegava que trabalhou numa delegacia de classe superior num período X, lá de março a dezembro de 2023. Mas, segundo o parecer, os próprios olerites que estavam no processo mostravam outra coisa. Ah, os documentos não batiam com a alegação. Exato. Os olerites indicariam que, na verdade, a pessoa estava lotada numa delegacia de primeira classe e que recebeu corretamente por isso naquele período específico. Segundo ponto, faltavam descontos obrigatórios. Os cálculos não tinham tirado aqueles descontos de lei, sabe? Contribuição para a Previdência, que é 11%, a contribuição para o IANSP, que é o Plano de Saúde dos Servidores de São Paulo, 2%. Isso tem que ser descontado do valor bruto. Certo, os descontos legais. Faz sentido. E o terceiro ponto? O terceiro era um erro no cálculo de juros e da correção monetária. E aqui o problema era significativo. O parecer explicava que, por causa de mudanças na lei, uma emenda constitucional a 113 de 2021, a partir de dezembro de 2021, a correção dos débitos da Fazenda Pública passou a ser feita só pela taxa Selic. E o cálculo da pessoa aplicava juros de mora em cima da correção, o que seria incorreto depois dessa data, porque a Selic tecnicamente já inclui juros e correção. Só nesse item, o parecer apontou quase 14 mil reais cobrados indevidamente. Nossa, entendi. Então, basicamente, o trabalho foi checar os fatos, a lotação, garantir os descontos corretos e aplicar as regras de juros e correção que estavam valendo. Parece lógico, né? Tinha mais alguma coisa nesse caso? Sim, ainda tinha os questionamentos sobre incluir honorários de advogado que não tinham sido definidos na sentença ainda, e também sobre o jeito como as férias foram calculadas que poderia gerar uma cobrança dupla. Todos esses ajustes juntos levaram a uma diferença bem grande no valor final. Quão grande? Agora que a coisa fica interessante, imagino eu. Bastante expressiva. O valor que estava sendo pedido inicialmente era por volta de 111 mil reais. O cálculo refeito pelo assistente técnico, depois de todas essas correções, apontou um valor devido de mais ou menos 15.500 reais. Peraí, de 111 mil para 15 mil e meio. Uma redução de quase 96 mil reais num único processo. Exatamente. Quase 96 mil reais. Caramba, 96 mil num caso só. Isso realmente dá a dimensão do impacto financeiro dessa revisão técnica, né? E imagino que esse não seja um caso isolado. A gente tem outro exemplo, certo? Correto. Temos outro processo também em São Paulo, também envolvendo policiais, diferenças salariais. Nesse aqui, além de ajustes parecidos nos cálculos de atualização, citando índices como o IPCA-E, que é um índice de inflação usado antes da Selic, e as regras da emenda 113, e até uma outra mais recente, a 136 de 2025. Esse caso levanta uma questão jurídica que tem um impacto financeiro ainda maior. É a questão do limite de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Limite de competência. O que isso quer dizer na prática para o cálculo? Parece uma regra sobre que tipo de tribunal pode julgar o quê, é isso? Exatamente isso. Os juizados especiais, tanto os cíveis normais quanto os da Fazenda Pública, eles foram criados para cuidar de causas de menor valor, menor complexidade, para serem mais rápidos, sabe? Por causa disso, a lei define um teto, um valor máximo para a causa que pode ser julgada ali. Na época em que essa ação específica começou, lá em outubro de 2021, esse teto era de 60 salários mínimos. Naquele momento, isso dava 66 mil reais. Ah, então peraí. Se a pessoa calculou que tinha mais de 66 mil para receber, ela não podia ter entrado com ação nesse juizado especial. Teria que ter ido para a justiça comum, que não tem esse limite. A interpretação técnica que o parecer apresenta e que se baseia na Leis 10.259/2001, 9.099/1995 e também em decisões de tribunais superiores, TJSP, STJ, TRF3, é um pouco diferente, na verdade. Argumenta-se que, quando a pessoa escolhe entrar com ação no juizado especial, ela automaticamente abre mão do valor que passar desse teto de 60 salários mínimos. Isso na data em que a ação foi proposta.
Abre mão. Como assim? Quer dizer, o valor original do crédito, antes de qualquer correção futura, não poderia ser maior que R$ 66.000. Se os cálculos iniciais passassem disso, na hora de pagar, o cálculo teria que partir desse limite de R$ 66.000 e só aí ser corrigido e ter juros até a data do pagamento. Que interessante! É como se a escolha pelo caminho mais rápido impusesse um limite no valor inicial que se pode pedir. E qual foi a consequência disso nos números desse caso específico? Foi drástica. O cálculo que o requerente apresentou, sem aplicar essa limitação do teto, chegava a um valor bruto de uns R$ 422.000, mais ou menos, atualizado para janeiro de 2025, só para a gente comparar. Já o cálculo do assistente técnico, partindo do teto de R$ 66.000 lá em outubro de 2021 e aplicando as atualizações corretas a partir dali, chegou a um valor bruto perto de R$ 117.000. Esse atualizado para outubro de 2025 no parecer. Mesmo com datas de atualização um pouquinho diferentes ali para demonstração, a diferença é gigantesca. Mais de R$ 300.000. Mais de R$ 300.000 de diferença só por causa da aplicação de uma regra sobre o tipo de tribunal que foi escolhido. Isso é muito impressionante. Mostra que os erros não são só a continha de mais e menos, né? Mas também de interpretar regras do processo, regras legais que têm um impacto financeiro direto. Mas como é possível aparecerem diferenças tão grandes assim? É uma ótima pergunta. Os pareceres sugerem que é uma combinação de coisas, sabe? A complexidade da legislação de salários, de atualização de débitos públicos, que às vezes é um emaranhado mesmo. Também pode ter interpretações diferentes dessas leis. E talvez a própria dificuldade de fazer esses cálculos, que envolvem períodos longos, vários índices, regras que mudam no meio do caminho. Essa questão do teto do juizado especial, por exemplo, é um ponto técnico-jurídico que nem sempre é olhado nos cálculos iniciais, mas que tem um efeito financeiro enorme, como a gente viu. Vendo esses dois exemplos com diferenças que, se a gente somar, passam de R$ 400.000, fica muito claro que não estamos falando de ajustar centavos, né? Aquelas fontes que descreviam isso como algo comum parecem ter razão mesmo. Sem dúvida. Esses casos ilustram muito bem aquele ponto central das fontes. O trabalho desses economistas funciona como um filtro técnico, que é essencial. Eles fazem uma verificação sistemática para garantir que os valores que o Estado vai pagar estão corretos, de acordo com a lei, de acordo com os fatos do processo. Não é negar direito, de novo, é garantir a exatidão do pagamento. E aí a gente volta para o começo da nossa conversa, o impacto social disso tudo. Cada real que não é pago indevidamente, seja por um erro de cálculo, seja por aplicar a lei de forma errada, é um recurso que fica no caixa público. E como as fontes destacam bem, esse dinheiro pode ser usado para o bem de todo mundo. Mais verba para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, para programas sociais. Então, esse trabalho técnico, quase forense ali nos números, tem uma consequência social muito direta. Exatamente essa é a conexão que as fontes fazem. É um mecanismo que tenta equilibrar o direito legítimo de quem processa o Estado, seja um cidadão, um servidor, com a responsabilidade de gerenciar o dinheiro público que é de toda a sociedade, né? A precisão técnica acaba servindo, no fim das contas, a um propósito social maior. Resumindo, então, o que essa nossa análise revela é a importância desse trabalho que é meticuloso, super especializado e muitas vezes invisível, feito por esses economistas. Eles atuam como guardiões técnicos, né, garantindo que os recursos públicos sejam usados com justiça, com responsabilidade, usando a perícia deles para decifrar essa complexidade toda das finanças judiciais do Estado. Pensando um pouquinho mais além, sabe? A existência dessas diferenças tão grandes, como a gente viu nesses exemplos, levanta uma questão interessante para a gente refletir. O que será que essa frequência de erros, de divergências nos cálculos, nos diz sobre a própria complexidade